E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos iniciando nossa aula, né, nosso encontro. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, com alegria, estejam também curtindo esse momento e estudando bastante, claro. Sinto saudades de vocês, espero que a gente possa se reencontrar logo. Bom, nós tivemos como últimas atividades, né, aqueles conceitos sobre religião. Então, o sagrado e o profano, nós vimos a questão de, de conceitos de religião para que a gente possa aplicá-los agora. Nós vimos então o ateísmo, o agnosticismo, o teísmo, o monoteísmo, o politeísmo, o panteísmo. E a partir desse encontro, uma vez por semana, a gente vai trabalhar sobre uma das religiões. E o recorte que eu faço aqui é a respeito das maiores religiões mundialmente conhecidas, né, com o maior número de fiéis. E no final vou trazer um pouquinho sobre a nossa realidade das religiões no Brasil. Então a primeira religião que eu trago para vocês é o hinduísmo, uma religião imensa, quase com 900 milhões de fiéis, né? Sendo que a grande maioria deles se encontra na Índia. Aí, daí em anexo no mural, vocês vão encontrar um PDF e eu queria que vocês acompanhassem esse PDF, tá ok? Então pausa o vídeo, abra o PDF e a gente vai passando os slides para que vocês possam visualizar o que eu vou comentando. Eu não vou ler tudo, vou deixar para que vocês leiam. Também vou deixar um link sobre o hinduísmo, um vídeo. E um outro um pouco bizarro e também interessante para que a gente possa alargar um pouco nossos horizontes a respeito das práticas hindus, sobre o carne mata. Tá? No final eu comento. Então, no primeiro slide, né, nesse PDF, nós temos aí um símbolo. E ele é pronunciado como Om. Om. Olha lá, vai virar meme, né? Então, é uma vibração interna e é a palavra criadora que um dos deuses, o maior deles, né, o criador de tudo, Brahma, não é a cerveja, mas é um deus, o maior de todos no hinduísmo, proclamou e a partir da sua palavra então o mundo foi feito, o mundo foi criado. Bom, o hinduísmo, né, vamos para o próximo slide, tem sua origem lá por volta de 1500 a.C. Bom, alguém vai falar, mas é o pai Abraão, né? Lá em 1800 saiu de Ur, lembra? O Goiaba saiu de Ur, né? E foi para Terra Prometida. Sim, mas a gente pode até acreditar, né, do ponto de vista histórico, como isso aconteceu, né, em 1800, né, Abraão, o judaísmo e tudo tem seu início nesse momento. Mas como religião, né, o judaísmo é mais recente, né, a partir dos templos, né, o primeiro templo lá que foi erguido por Salomão, né, e depois o segundo templo, conhecido como o Templo de Herodes. E depois tem toda uma renovação quando houve a destruição do templo, já depois que Jesus morreu e ressuscitou, a partir do farisaísmo, o Talmud, mas vamos deixar o judaísmo para outro momento. Então, o hinduísmo tal qual ele é vivido hoje, professado hoje, ele já era bastante consolidado aí pelo menos 1000 anos antes de Cristo, né? E ele é formado a partir de uma mistura de etnias, de povos, né, de uma região ali de steppes, né, da Ásia Central. Então a gente tem o Irã, o Paquistão, a China, e da China vem um povo chamado ariano, os Árias, que na língua antiga, na língua hindu, do hinduísmo, que quer dizer nobres. Então os arianos seriam os nobres. E eles tomam de assalto a parte central e o norte da Índia
e implementam ali algumas tradições e constroem, né, a religião hindu. Inclusive o sistema de castas, que é muito importante conhecer isso, porque isso cai relativamente em muitos vestibulares. Bom, então esse povo, né, os arianos, né, ao se misturarem, né, tendo relações com os indianos, então criaram uma forma rudimentar de hinduísmo que nós chamamos de Vedismo. Daí vem as primeiras escrituras, os primeiros textos sagrados dos hindus, que são os Vedas. Próximo slide. Então, o hinduísmo, né, não é apenas uma religião, mas é uma cultura, né, e como o budismo e algumas religiões orientais, o shintoísmo, entre outras religiões, o hinduísmo também é uma filosofia de vida. Não é filosofia racional, no sentido grego que a gente estuda na escola, mas uma prática de vida. Então tem muita gente que se considera hindu, não necessariamente acendendo incenso ou rezando nos templos dos muitos, inumeráveis, ilimitados deuses do hinduísmo, mas que acreditam na força do pensamento, né, no estilo de vida do hinduísmo. E aí nós temos então nesse gráfico, né, uma pizza ali, né, uma estatística de como se dá, né, a presença dos fiéis, né, dos crentes na Índia. Então vejam lá, o hinduísmo corresponde a 80% da população, né, da Índia. Depois temos o Islã, o budismo, né, e o cristianismo. Ali fugiu o número do budismo, 2,37%, cristianismo 4,34%. E o hinduísmo, então, ele tem 3 fases, né? A fase mais antiga, ligada aos arianos, que é o período do Vedismo, ou os Védicos, depois o Bramânico, e o que temos hoje com os híbridos. Então, o que é híbrido? É uma mistura, né? Aí temos aí essa questão mais filosófica, essa questão mais cultural, de repente mais folclórica do hinduísmo atual. Então, védico vem de Vedas, bramânico vem de Brahma, esse deus que proclamou o Om, que criou o mundo, e o híbrido, né, que é a situação atual do hinduísmo lá na Índia. Então, na primeira fase lá, hinduísmo védico, né, temos deuses tribais, né, deuses cósmicos. Gente, aqui, olha, tem muito a ver, né, com aquilo que vocês pesquisaram sobre sagrado e profano e sobre panteísmo, né? Então veja, Deus do céu, Deus da chuva, Deus da fertilidade. Não é um Deus que apenas produz o céu, né? Ou a chuva, ou o sol, a lua, mas eles são as forças da natureza. E isso é o panteísmo. Então Deus está na natureza. Um conceito mais interessante seria o animismo, né? Então o sol tem uma alma, né? A lua tem uma alma, a chuva tem uma alma, o fogo tem uma alma, as árvores têm almas, as pedras, os rios, etc. Essa cultura é muito forte no mundo oriental, né? A gente vai encontrar isso no shintoísmo, vai encontrar isso no budismo, nessa forma de se relacionar com a natureza. Então Deus, ou os deuses, eles estão nas coisas da natureza, eles têm uma alma e eles estão em tudo, por toda parte. Por isso que é animismo e é panteísmo ao mesmo tempo. A segunda fase é de Brahma. Então ali nós temos a tríade, né, dos deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, né? Então esse período aqui já é um período talvez 1000 a.C., 600 a.C., né? É o período que vai nascer o budismo em 600 a.C., e aqui nesse período já são conhecidos esses deuses. As tradições das novas religiões que surgem lado a lado, né, ou a partir do hinduísmo, já reconhece essa tríade e essa forma de professar uma fé. Então, Brahma, Vishnu e Shiva. Mais à frente a gente vai falar sobre cada um deles. E, por fim, o hinduísmo híbrido, né? Então, híbrido, como eu falava, é essa mistura, né? Hoje fala-se de veículos que são híbridos, né? Que misturam o combustível
combustão, e que tem também força elétrica, né? Ou seja, mistura essas duas formas de energia e o veículo ele se locomove, né? E há um hinduísmo híbrido, né? Como no Brasil nós temos também catolicismo híbrido, a gente chama aqui de sincretismo, né? Então, vamos pensar um pouco no Brasil, o cristão que no dia 1º de janeiro leva oferendas para Iemanjá. Pera, quem que é Iemanjá? Não é Nossa Senhora, né? Não é Maria, Mãe de Jesus. No Carnaval, veja aí, né, todas as manifestações do Rio de Janeiro, nas escolas de samba, sobre orixás, né, toda essa cultura, né, sobre o corintiano aí, como que é o protetor do Corinthians? São Jorge, né? Pois é, mas ele tem um nome na cultura afro. Mas deixa isso aí lá pra frente. Se você tiver curiosidade, você procura ainda hoje. Mas, veja, a Índia ela vai sofrer, então, invasões de muçulmanos, né? Ela não vai ser invadida por cristãos, mas teremos missionários cristãos passando por lá durante todo o período do cristianismo. E muitos mártires, né, foram assassinados lá. Mas o Islã chega para impor, né? A palavra Islã quer dizer submissão. E ou você acredita em Alá e Maomé ou você cai fora, né? E cair fora significa com misericórdia ser expulso ou com misericórdia sofrer um martírio, morrer. E no século XVIII, né, nós temos aí já o caminho das Índias bem aberto, né? A partir do século XV, XVI, né? Século XVI, sobretudo XVI para XVII, né? Nós temos um caminho já bem aberto. Ele foi aberto lá pelos cruzados, pelos muçulmanos, mas temos as rotas das Índias, né? Para as especiarias, né? Rotas comerciais. Até dizem que o Brasil, né, foi descoberto por um erro, né, do nosso Cabral, né? Bom, não sei se vocês acreditam nisso, né? Mas tá bom. Ele estaria indo para a Índia, né? E acabou chegando no Brasil. Bom, esse hinduísmo, então, né, vejam só pela figura, né? Representação da ensinação da paixão de Jesus, né? Então temos uma população de 4% de cristãos. Não quer dizer necessariamente que eles são cristãos como você é ou como eu sou. São cristãos com uma forte presença cultural da religião hindu. E agora vamos lá, próximo slide, o grande Deus, né? Então, o Deus Brahma. Embora tenha esse hibridismo hoje, então se falarmos do hinduísmo oficial, nós temos que falar do hinduísmo brahmânico, né? O brahmanista. E Brahma é o grande Deus. Então ele é representado com várias cabeças, está sentado sobre lótus ou sobre o cisne, que é a beleza, e ele criou o universo dos deuses do conhecimento, e a partir dele surgiram os outros deuses, né? Então ele é o Deus mais poderoso. Em seguida temos Vishnu, que representa a bondade e que sustenta o universo. Então Vishnu é representado, né, com os braços, com uma coroa de serpentes, né, que a protegem e ao mesmo tempo não a atacam. Isso é interessante. Veja a serpente representando aí tanto o mal como a cura, né? É interessante porque nós temos símbolos, né, da enfermagem e de outras profissões que trazem a serpente. Não necessariamente ela é o mal, né? Mas ela traz também a cura a partir das vacinas, né, etc. Bom, Vishnu, então, ela sustenta o mundo, ela cuida do mundo, né? Ela dá sustentação, dá equilíbrio para o mundo, né? E, de vez em quando, passa o próximo slide, ela pode subir, né, montar no Garuda, que é esse animal que lembra um grifo, mas não é um grifo porque ele tem né, o corpo humano, né? Então é uma mistura de águia, Pegasus num corpo humano, né? É zoantropomorfismo,
tem uma representação também de uma estátua lá na Índia, né? E quando ela monta em Garuda, né, que seria o seu veículo, ela então guerreia contra as forças do caos, do mal, né? Existem milhares de nomes para demônios e tipos de demônios que causam doença, a guerra, a devastação, a peste, lá no hinduísmo, né? E Vishnu, então, protege o mundo e equilibra o mundo. Próximo deus da tríade, né, dos 3 deuses, é Shiva. Então, Shiva é também conhecido como o destruidor. Em algumas interpretações, em livros, né, a gente pode encontrar Shiva associado a um demônio, né? Não necessariamente. Essa questão de bem e mal, né, no hinduísmo, nas religiões orientais, elas estão sempre numa relação de equilíbrio cósmico, né? Bom, Shiva representa o poder da cura e também representa o poder da morte. Shiva é quem vê o futuro. No centro da testa ele tem uns olhos, aliás, os 2 olhos, e um olho é o olho que tudo vê, né? E é Shiva que traz a vida, ou renova a vida, né? Que cura, e Shiva também provoca a morte. Mas a morte não é o fim. A morte é apenas um movimento de eterno retorno, de um ciclo, e aí eles vão ter um conceito que é a reencarnação, né? A reencarnação das almas. Então tudo se reencarna, tudo reencontra vida, né? Entre animais, entre plantas, entre humanos, tudo depende da roda de samsara. Próximo slide aqui é muito importante para que vocês se recordem lá daquela novela Caminho das Índias. Lembra, né? Então, aquela novela falava de um amor impossível entre uma família de Brahmanes, né? Então, uma família da casta superior e um Dalit. Agora eu não vou lembrar quem é quem. Eu lembro que tinha o Tony Ramos na novela, eu lembro que tinha a Juliana Paz, e é isso aí. Então veja, esse sistema de castas, ele foi criado provavelmente lá com a invasão dos arianos. E eles definiram quem seria escravo, quem seria um escravo com mais acesso a trabalhos, aqueles que poderiam se tornar guerreiros, não traidores. Então veja ali a estrutura, né, da imagem de Brahma. E lá na cabeça, então, estão os sacerdotes, os escribas, né, os juízes, né, aqueles que têm uma função mais importante. Depois os kshatriyas, os vaikras, aqui está escrito vaisyas, mas fala também vaikras, sudras e, por fim, os párias, né, os dalits. Pessoal, a Índia, né, há algumas décadas, ela se modernizou, ela se abriu para a democracia, né, para um Estado que acolhe as pessoas, né, que protege os direitos do cidadão, mas ainda perpetua esse sistema de castas. E se você procurar, né, no YouTube sistema de castas e vídeos, né, há muitas denúncias sobre isso, né? Então, milhares de pessoas que vivem nas ruas, que não têm acesso à habitação, que não são protegidos pela polícia, né, que não têm acesso à escola, etc., porque são párias. Isso existe, isso é real. Então, embora a lei, né, venha a falar de um Estado laico, que protege outras religiões, né, intolerância religiosa, sei lá, e que defende direitos de todos para a escola, né? Então, na Índia nós temos essa questão que é polêmica, né? Por quê? Porque muita gente vai defender os valores religiosos. E qual é o direito meu, né, de julgar valores de mais de 3.000 anos, né? Sendo que a ideia de Estado republicano, democrático, independente, como acontece no Brasil, na Índia, está aí há 200 anos, 100 anos, 50 anos, sendo que os indianos foram até a década de 40, 50, né? Lembra, tem Mahatma Gandhi, eles foram
colonizados pelos ingleses. Bom, então a gente fica aqui se perguntando, né? Não sei o que dizer, né? Não quero julgar. Eu acho uma pena, mas prefiro não apreciar essa questão. Princípios básicos do hinduísmo. Então, Deus único com tríplice manifestação. Está aqui uma influência do Islã, uma influência dos cristãos, uma influência da cultura europeia, né? Dos ingleses em geral. Então, hoje, eles acreditam então que essa tríade ela se une a todos os deuses, mas todos se representam, ou todos emanam, eles partem como se fosse uma água da cachoeira, do próprio Brahma, que seria o Deus Supremo. Então seriam manifestações de um Deus. Como isso será daqui a alguns anos, eu não sei, né? Mas há um processo já há séculos de inclinação ao monoteísmo. Parece que é um pouco difícil de que a gente esteja vivo e veja isso. Então, natureza eterna do mundo. Então, como eu falar para vocês, o mundo não tem início, não tem fim. Tá? O mundo existe dentro do pensamento de Brahma. E o Brahma resolveu materializar e dar almas aos seres. E criar os deuses para governar os seres. E os seres aparentemente morrem, mas não morrem. Eles retornam ao Om eterno, né, a força criadora de Brahma, e aí eles vão reencarnar, voltar à vida. Dois conceitos bastante interessantes é o karma e o dharma. Então, o karma está ligado a toda atitude, né, do ser humano, também dos deuses, a tudo que tem alma. E a atitude, então, o meu karma é uma inclinação para a prática do bem ou a prática do mal. Estou sendo muito simplista em falar isso, mas seria uma inclinação de atitude. E o Dharma é a reação dos deuses, né? Ou do próprio Brahma ao meu karma. Às vezes não dependendo do meu karma, porque o meu karma, né, eu posso querer ser uma pessoa boa, mas sou tendencioso a fazer coisas ruins. E o meu Dharma, então, seria a punição dos deuses. Ou a punição lá na hora da aparente morte. Então, eu seria uma alma com uma mochila. E o karma seria a direção que eu quero ir. O Dharma seria a mochila carregando as pedras do meu caminho. Enfim, o Nirvana. O Nirvana não é aquela banda de rock, mas é um conceito de espiritualidade. Está presente nas religiões orientais, também muito no budismo, né? Que fala sobre o estado de espírito da alma. Então, o estado de espírito que atingiu a ausência da dor. Né? O budismo vai falar muito sobre a questão do sofrimento, superação do sofrimento. O hinduísmo fala do não desejo, ou fala da integridade da alma. E aí há uma série de movimentos orientais, inclusive o yoga, que está bem na moda aí no Brasil por causa das artes marciais, né? E esse sincretismo e hibridismo de religiões, que traz para a gente esse conceito de meditação. Então, atenção, existe a meditação própria dos cristãos e das outras religiões, e a meditação que leva à indiferença com o mundo, à indiferença com as coisas. Que para o hinduísmo, para o budismo, a gente chama isso de nirvana, o estado de paz absoluto. Escrituras, então, mais importante, recordem-se, os Vedas, né? Tem tudo a ver lá com o arianismo, né? Não os nazistas, mas os arianos que vieram da China, do Paquistão, do Irã, e que depois eles vão dali para a Europa, se tornarão os indo-europeus, e de lá nasce a nossa comunicação, nossa linguagem, talvez nossa cultura, de certa forma. Mas esses livros, né, são muito antigos, e eu queria que você passasse para o próximo slide,
tem ali uma representação das letras, né, que compõem essa escritura, sistema de linguagem, que se chama sânscrito. Então, algumas letras não existem no nosso alfabeto, né? Outras letras são até próximas, né? A gente vê ali um tipo de A, mas há um A diferenciado. E veja, todas as letras trazem um risco. Então, eu trouxe aqui ao lado, olhando o slide, né? Uma representação, né? Uma foto, né? Um print, vamos chamar assim, de uma das páginas do sânscrito. Então, é uma língua bastante difícil de se aprender. Realmente nunca nem tentei e pouco conheço o hinduísmo, né? Bom, vamos para frente. A gente tem que falar de Krishna. Então, o próximo slide, que seria um avatar de Vishnu. Lembra Vishnu? É um daqueles deuses da tríade, né? É o deus que sustenta o universo, né? É o segundo deus daquela tríade. É um deus de bondade, né? Um deus de cura, um deus de presença. A gente pode falar de graça, né, no sentido cristão. Então concede milagres, etc. E é um avatar, né? Olha só, a gente tem o filme Avatar, né? Vai sair talvez outro esse fim de ano, né? O ano que vem. Foi um sucesso. Nós chamamos aquelas figuras que usamos lá no Facebook, né? No Google Classroom, também como avatar, que é uma representação, um ícone, né, do que nós somos, uma imagem do que nós somos. E Krishna, então, para alguns poderia ter sido um deus, uma reencarnação de uma alma divina, ou poderia ter sido um homem que, na sua vida, né, atingiu um estado nirvana de plenitude tão grande que vem a ser considerado um deus. Ele é retratado ali com a flauta, né? Ele tem essa cor azul. Ele foi criado por uma vaca, em alguma das tradições, por ter sido abandonado pelos pais. E por isso a vaca é um dos animais sagrados. Era o animal que ele mais apreciava e gostava. E pode ter sido esse o motivo da origem de Krishna ter abençoado a vaca e a vaca ser um animal sagrado, né? Todo mundo sabe que tem alguns animais que trazem divindade. Então, no final da apresentação, abra o Carne Mata. É um dos vídeos que está aí no YouTube e que fala do Templo dos Ratos. Gente, existe o Templo dos Ratos, dos elefantes, dos macacos, das vacas. E eu tenho certeza que você vai gostar de assistir esse vídeo, o Templo dos Ratos. Então, por fim, número de fiéis, né? Então, veja, 900 milhões, quase 1 bilhão. Se nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, a cada 7, praticamente uma, seria hindu. Então, pensando na globalização, né, na internacionalização, em viagens que você vai fazer no futuro, não pense somente na Índia, mas pense na Inglaterra. Lá está cheio de hindus, ou de pessoas que vieram da Índia por causa da colônia britânica, que era a Índia, no século passado. Então você pode ter contato com essa gente. Por isso que é tão importante conhecer religião, para evitar preconceitos, para estreitar laços, né? E para largar nossa mente, né? Nossa forma de se sensibilizar com outras culturas, né? Então, no Brasil, de fato, são poucos, né? Eu não conheço nenhum hindu, para falar a verdade, não conheço ninguém, embora tenha morado em São Paulo. Eu fui num restaurante uma vez hindu não, mas indiano, né? Mas nunca tive amizade com ninguém. Já na Inglaterra eu via muitos comerciantes. Quando eu morei lá em Londres um pouquinho, eu via muitos comerciantes, né? E pessoas da Índia. Também não tive contato direto com nenhum deles. Para finalizar, então, a atividade é a de sempre, né? Escrevam aí algumas linhas. Vou pedir para vocês 10 linhas, 10 tópicos, tá bom? Coloque os 10 tópicos, o que você achou legal, o que você gostou, né? A partir do que eu expliquei, a partir do slide. Monte esses 10 tópicos, né, no seu caderno, tire uma foto e envie com o nome no caderno. Coloca lá o teu nome junto ao lado da atividade, tá bom?
para evitar toda forma de fraude possível, né? E não deixa acumular tarefa, gente, porque daqui a pouco, né, o bimestre já acaba, né? Já estamos na terceira semana desse bimestre e em julho eu quero tirar férias, porque a gente está trabalhando bastante. E se tivermos recesso, né, aí na primeira semana de julho, eu quero descansar, não quero ficar recebendo trabalho atrasado. Então, vamos atrás, estude, aproveite, você é um privilegiado nesse momento, porque os alunos da rede pública, muitos não estão tendo acesso nenhum a conteúdos. Os alunos de escolas particulares, alguns estão tendo conteúdo precário. Nós do Santana, já na primeira semana de parada, né, de quarentena, a gente já estava mandando material e correndo atrás e criando meios, né? Então, você, aluno do Santana, é um privilegiado, vai se dar bem com a situação, tá? Não é a melhor do mundo, não é a ideal, mas a gente está tentando motivar você para que consiga passar no vestibular, para a faculdade que você gosta e que você seja uma pessoa cheia de cultura, de conhecimento e de bondade aí no seu coração. Então, fiquem com Deus, um abraço e até semana que vem. Semana que vem, budismo. Tchau, tchau.